Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um programa Chá com a Isa, aonde aqui eu tiro dúvidas de mamães comuns como eu e como você sobre os assuntos dessa missão tão linda que é a maternidade e ao mesmo tempo desafiadora. E a gente tem recebido várias perguntas de mamães pedindo ajuda, que elas não sabem mais o que fazer, o filho não dá sossego. Então, bora lá ajudar essas mamães aí com esse grande desafio. Então, olha, muitas vezes na correria aí do dia a dia, por mais que a gente ou fique em casa com as crianças, ou que a gente trabalha fora, às vezes as crianças estão todo o tempo ali tentando chamar a nossa atenção, às vezes nos deixam exaustas, né? Você oferece brinquedos para ela e ela não quer ficar, não quer brincar, ela está disputando a tua atenção, você já não sabe o que mais fazer, você está cansada e nós estamos aqui então para poder te ajudar a entender a criança e o que você pode fazer para você ter até mais tempo, né? Ter uma maternidade mais tranquila, mais sossegada, mais tempinho para você e principalmente, não tô falando em deixar a criança lá na frente da televisão por horas assistindo sem dar sossego não, tá bom? É de forma com que ainda você possa contribuir e muito para poder ajudar a sua criança a se desenvolver. Então, bora lá. Primeira pergunta. O teu filho tem muitos brinquedos e não brinca com nada. Como você pode fazer para que ele se distraia e dar um tempo, né, para você? Olha, a questão dos brinquedos é uma questão assim que ela é muito relativa. Não quer dizer que a criança vai ter muitos brinquedos, que ela vai passar horas e horas se distraindo, se divertindo com eles. A gente precisa entender um pouquinho as crianças, as fases do desenvolvimento dela e o que ela necessita para cada fase do desenvolvimento. Essas fases eu explico bem certinho lá no Ambiente UAU, quais são essas fases e como faz para você entender e atender as necessidades da criança. Mas só a título assim, de dar um exemplo aqui para deixar claro. Então, cada fase que a criança passa, ela tem uma necessidade de alguma coisa. E se a gente entende aquela necessidade dela, fica mais fácil da gente poder atender a expectativa dela. Então, quer dizer que você só dar um monte de brinquedos não quer dizer muita coisa. Sabe por quê? A criança, ela nessa fase da primeira infância, a criança ela gosta de experimentar, ela gosta de ter resultados, ela gosta de ter descobertas. Imagina assim, ó, a criança ela é um serzinho que ela acabou de chegar no mundo. E tudo que existe no mundo, para ela, é diferente, é novidade. Para nós, não. Né? Nós já estamos nesse mundo há quantos anos? Há quanto tempo que a gente está aqui? Quanta coisa a gente já conhece? E a criança, não. E ela quer experimentar, ela quer entender, ela quer testar, ela quer brincar. O simples fato de abrir e fechar uma torneira para ela, que isso daí é coisa que para a gente, né? É super normal. Para a criança, imagina, ver a torneira abrindo e saindo um monte de água, fecha, para de sair água. Isso para ela é uma experiência e tanto. Então as crianças, elas gostam de experimentar, elas gostam de se envolver com as coisas. Se você enche a criança daqueles brinquedos barulhentos, sonoros, que fica apitando, que fica andando sozinho, fazendo barulho, aquele brinquedo que brinca sozinho, que não deixa a criança se envolver, a ter experiências, aquilo não vai ser interessante para a criança. Então não adianta você deixar um monte de coisa ali para ela que ela não vai poder experimentar, não vai poder vivenciar, tá? Então a minha dica, se a criança tem vários brinquedos e não interage com nada, então é prestar atenção qual que é a fase do desenvolvimento que a criança está, entender qual que é a necessidade dela para isso, e aí sim você vai proporcionar atividades, brincadeiras que vão ajudar ela nessa fase que ela se encontra, tá? Por exemplo, tem uma fase do desenvolvimento que é o desenvolvimento pela leitura, por exemplo. Então, que tal você preparar um ambiente gostoso, um cantinho da leitura para a criança sentar ali, relaxar, manusear os livros,
sabe? Às vezes livros com texturas, os sensoriais para ela poder experimentar, que tem sensações, alguns têm até vários tipos de sons também. Deixar ela ali vendo as historinhas e depois os desenhos e depois pedir para ela poder te contar a historinha. Então, quando você entende o período que a criança está, você prepara o ambiente para ela poder se desenvolver melhor e desenvolver aquela necessidade, aquele período sensível que ela está passando, tá? E uma pergunta que também muitas pessoas me fazem é: Lisa, como eu faço para ensinar o meu filho a ser mais organizado? Nem aquelas crianças que entram no quarto e tiram a roupa e a roupa fica tudo espalhada pelo chão, brinquedos não guardam, fica espalhados pela casa e você vai andando pela casa, sapato, é chinelo, é meia. Como que a gente pode ajudar a criança a ser mais organizada? Então, olha, para ser organizado, aí vem do período sensível da ordem. E abre essa janelinha na criança de período da ordem a partir dos 2 anos, tá? Mais ou menos ali, depende de criança para criança, a gente não compara criança nenhuma, a gente só compara ela com ela mesma, tudo bem? Então, por volta dos 2 aninhos, vai abrir essa janela da ordem, ela vai durar ali mais ou menos por volta dos 4 anos. Ah, mas minha filha tem 5 anos. Quer dizer que eu não vou conseguir mais ensinar o período da ordem para ela? Você vai. Acontece que vai passando mais tempo, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? Tanto que a gente consegue aprender outras línguas aí com 40, 50, 60 anos, com muito mais dificuldade do que uma criança mais nova que está no período sensível da linguagem. Mas não é difícil, não é impossível. Então, o momento é agora, não dá para esperar muito, que depois fica mais difícil, tá? Então, vamos lá. Por volta dos 2 aos 4 anos, é a fase onde o período da ordem está mais aflorado. Por isso que a gente dá para as crianças pequenininhas, por volta de 2 aninhos, aqueles brinquedinhos, aqueles blocos que ela tem que montar, os cubos que ela tem que encaixar, as pecinhas dentro dos cubos. Isso daí é para ela entender a ordem. Mas como que a gente pode fazer, então, no dia a dia, né, para você ajudar a criança a ser mais organizada? Então, também, voltando ali para ajudar ela a preparar, uma forma de você ajudá-la é preparar esse ambiente para ela, tá? Então, por exemplo, você pode ajudar ela a desenvolver esse período com os brinquedos, você organizando os brinquedos dela, não deixando uma quantidade muito grande de brinquedos para ela poder brincar. Você pode reduzir, você pode mostrar para ela onde os brinquedos ficam guardados, né? Uns 5, 6 brinquedos, aqueles que ela mais gosta. Aí você pode delimitar um espaço, por exemplo, um tapete, o tapete da brincadeira. Aí você vai ensinar para ela que os brinquedos só podem sair para ir naquele tapete para brincar. E quando terminar, eles têm que voltar para o lugar deles. Então, quando a gente fala de preparar o ambiente, para que a criança tenha a capacidade dela sozinha ir lá escolher o brinquedo que ela quer brincar, dela sentar no lugar apropriado e ela fazer a sua brincadeira ou a sua atividade, e a hora que ela terminar, ela pegar esse brinquedo e colocar de volta. Então, quando você, primeiro, deixa brinquedos interessantes, atividades que a criança gosta, num lugar apropriado, e você ensina onde ela pode brincar, e depois o que tem que fazer com o brinquedo, e você ensina, e você faz com ela, e você vai incentivando, vai acontecer que daqui a algum tempinho, ela já vai saber ir lá pegar o brinquedo, vai brincar e vai colocar no lugar dela. Então, ela vai conseguir, por si só, se distrair sozinha. Com isso, vai deixar um pouquinho mais de tempo livre pra gente, como mães, tá bom? Uma pergunta também, gente, que é bem interessante, é por que é importante deixar as crianças fazer as tarefas de casa? Como assim, Lisa? Deixar as crianças fazerem as tarefas de casa? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, eu tenho uma mesa de vidro na sala de jantar e as crianças gostam de passar o limpa-vidros na mesa. Então, é uma festa para elas. É claro que isso começa de uma forma lúdica, para elas é uma brincadeira, é uma experiência. Elas veem a gente fazendo coisas de adulto, elas querem fazer também. Criança, presta atenção, olha essa sacada. As crianças, elas não gostam muito de viver no mundo de fantasia, não. Elas querem viver a realidade. Elas querem participar da nossa vida de adulto, elas querem fazer o que a gente faz.
Não é à toa que as meninas vão lá no guarda-roupa da mãe, pegam o sapato da gente, colocam no pé, elas querem ser como a gente, elas se espelham na gente, né? Então, elas querem participar e a gente precisa incentivar isso daí, despertar esse interesse nas crianças. Então, elas ajudam aqui em casa a pegar o paninho, claro que eu não vou cobrar que a limpeza fique 100% perfeita. Nesse momento, eu tô querendo o quê? Que eles vejam que é interessante participar, que eu quero que eles vejam que sujou, a gente precisa limpar. Quando acabam as refeições, eu vou limpar a mesa, eles vêm ajudar. Então, eles percebem que se a gente sujou, o nosso ambiente aqui é o nosso convívio. Então, se a gente sujou, a gente precisa pegar o pano, limpar e deixar limpinho para as próximas refeições. Então, é muito importante você convidar a criança. E, gente, eles vão adorar. É uma experiência muito legal. Aqui, também, o Júlio, que tem 2 aninhos, ele adora passar o aspirador na casa, tá? Na verdade, eu tenho aquelas vassouras elétricas, elas soltam o aspirador pequenininho. Então, ele gosta de ir lá na sala, de passar onde eles brincam. E aí eu elogio, né? Vou lá, vejo que ficou limpinho. Se ainda tem alguma parte que tem que limpar, eu falo de novo para ele. Olha, filho, aqui não tá legal, precisa passar de novo. Então, a realização deles é enorme. E quando você permite que eles possam interagir fazendo alguma coisa, primeiro, você aumenta a motivação deles, eles vão se sentir muito importantes e úteis, né, também na casa, sabendo que eles podem ajudar, que eles podem contribuir de alguma forma. E também eles vão perceber que existem coisas que são muito importantes para a gente poder estar fazendo. Eles gostam de participar, eles gostam de perceber que o trabalho deles está contribuindo com alguma coisa. E com isso, eles vão acabar não querendo tanto ficar em frente de televisão, com equipamentos eletrônicos. Eles não vão querer ficar tempo com brinquedos. Eles vão arrumar outras atividades que vão ser do interesse deles. E que com isso, você vê que eles estão entusiasmados em fazer alguma coisa, também vai sobrar mais tempinho pra gente. A gente não precisa ficar tão em cima, cobrando, quando a gente possibilita eles de fazerem várias atividades, que não sejam só brincadeiras, mas atividades que podem contribuir para o nosso lar. Por exemplo, uma coisa também que é legal, você pode ensinar eles a arrumar mesa do café da manhã, do almoço, da janta. Você pode ensinar como que coloca os talheres, como que tira, como que coloca o jogo americano, onde ficam os pratos de cada um. Isso daí também tem tudo a ver com o período da ordem, tá? Tudo com o período sensível da ordem. E se eles começam desde pequenininhos a ajudar em casa com essas atividades que eles podem fazer, isso daí para eles, depois eles vão crescendo sem que você precise ficar pedindo. Eles já vão se sentir que eles fazem realmente parte daquele lar e que a responsabilidade de manter tudo em ordem também é responsabilidade deles, tá? Quais os benefícios de deixar a criança fazer sozinha? Igual eu estava falando para vocês, que eu deixo eles pegarem o pano de limpeza, o limpa-vidros e deixar eles limparem. Qual que é a importância de deixar a criança fazer sozinha, então? Então, vamos lá. Quando a gente permite que a criança ela possa fazer sozinha, veja bem, não é eu mandar a criança fazer sozinha. Existe uma diferença da gente mandar, ordenar e da gente permitir. A criança, ela desperta dentro dela, ela tem essa necessidade de participar, de fazer as coisas. Eu não sei se vocês já passaram por essa fase com os filhos de vocês, como está, mas muitas vezes a gente chama de birra, quando a criança teima em querer fazer alguma coisa e a gente não quer deixar, tá? Então, às vezes, por exemplo, ela quer tentar colocar o tênis e a gente não quer deixar, a gente tá com pressa, a gente vai lá e coloca o tênis nela, e aí ela começa a chorar, a gritar, e é um caos. Então, esse é o período onde a criança começa a mostrar sinais que ela quer ser independente, que ela quer fazer sozinha. Então, nós temos que estar atentas e observando isso. E quando a gente permite, quando a gente incentiva, por mais que eu sei, ela vai tentar, ela não vai conseguir, mas deixa. A gente tem que permitir a criança fazer aquilo que ela acredita que ela é capaz de fazer, não aquilo que eu acredito que ela dá conta ou não, tá? Tem uma diferença grande aí.
Pode ser que ela vai tentar, ela não vai conseguir, você vai observar. Se você observar que ela não está conseguindo, você pode perguntar: olha, estou vendo que você está com dificuldade de colocar o tênis. Eu posso te ajudar? Ela vai dizer sim ou não. E aí você respeita. Agora, é claro que tem coisas que a gente não vai permitir por segurança dela, tá? Eu não posso permitir uma criança de 2 aninhos que quer lavar a louça e na louça tem uma faca de serra que é perigoso ela cortar a mão. Então, nesse momento, a gente não vai permitir isso. Então, a gente vai permitir desde que a criança não tenha riscos, tá? Mas então, vamos lá. Então, por que é importante a gente deixar? Porque a gente vai aumentar a autoestima dessa criança, a autoconfiança, dela acreditar, eu posso. E cada vez mais ela vai querer superar os desafios. Uma hora ela vai conseguir começar a calçar o calçado dela sozinha. E ela vai tentar isso 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, não sei, depende de cada criança, até o momento que aquilo não vai ser mais desafiador para ela. Aí o que acontece? Ela vai buscar, ela vai procurar outra coisa para ela poder fazer, para ela se superar. Então a gente já está ensinando a criança a se superar, né? A conquistar a superação, a ver que tem uma barreira, um desafio e ela vai atrás até ela conseguir resolver. Então a gente precisa entender e precisa também ajudar a criança a se superar, a fazer sozinho. E a criança que faz as coisas sozinhas, por exemplo, aqui em casa, eu dou exemplo, gente, para vocês poderem pensar aí na casa de vocês, com os filhos de vocês, como que poderia ser. Aqui em casa eles gostam de varrer a sala, daí um tá varrendo, o outro pega a pazinha e eles se ajudam. Como eu falei, o Júlio gosta de passar aspirador. Então, às vezes eu tô aqui, eu tenho coisas para fazer, eu já combino com eles. Olha, a mamãe precisa se dedicar um pouquinho para fazer isso, essas atividades. O que vocês gostariam de fazer? Aí eu proponho alguma série de atividades que eles gostariam de fazer. Quando eu falo atividades, não são exatamente ficar com brinquedos, tá? Mas como eu sei que são coisas que eles querem fazer da nossa rotina de adulto e que eles já querem fazer também. Então eu vejo com eles o que eles querem. Quer varrer o quintal? Então um vai varrer o quintal. Até pano eles querem passar. Então vamos lá, mamãe ajuda. Eu dou as coisas para eles e eles vão fazendo. Não vai ficar limpo, o objetivo aqui não é faxina, tá? Não é limpeza, não é estar tudo lindo, maravilhoso. Mas é para eles começarem a aprender, é para eles fazerem outras coisas a não ser ficar em frente de televisão, de celular, de meios eletrônicos ou com os brinquedos que não levam ninguém para lugar nenhum, tá bom? Como ajudar a criança a ser mais independente? Olha, então essa questão de independência começa a vir da criança. A gente não impõe nada, a gente não manda elas fazerem nada. Vem dela, a gente precisa estar só observando e ver a hora que a gente percebe que ela quer ser independente. E desde pequenininho começa já a dar os primeiros passos, tá? É claro que a gente vai pensar na fase que a criança está, na idade que ela está, para a gente poder ajudar, contribuir para que ela seja mais independente. Mas olha, eu falo sempre da casa preparada. E a partir do momento que a tua casa, o teu ambiente está preparado para poder ajudar a criança a ser mais independente, a criança por si só, ela vai começar e ela vai se desenvolver e você vai perceber isso. Eu falo muito da casa preparada lá no ambiente UAU, onde eu vou explicar todo passo a passo, como você prepara o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Mas só para vocês entenderem, a casa preparada para a criança é uma casa que permite com que a criança interaja com as coisas dela, com o lar, com o ambiente, tá? Onde é uma criança de 3 para 4 anos já pode começar a tomar o seu banho sozinha, né? Sozinha, sempre a mãe vai lá, vai dar uma supervisionada, vai dar aquele toque final. Mas a criança consegue entrar, ela consegue pegar os objetos dela, a toalha está próximo dela, depois ela consegue ir lá e colocar a roupa suja no lugar, ela consegue pendurar a sua toalha no lugar. O quarto da criança também, todo preparadinho para ela. Até a cozinha também, quais são os objetos que ela pode ter acesso, que são permitidos, os que não. E a gente vai explicar tudo como funciona. Então, com isso, a criança vai começar
a partir do momento que despertar dentro dela essa vontade de ser independente, toda a casa, todo o ambiente vai ser convidativo para que ela se sinta à vontade e ela queira cada vez experimentar mais e mais. Quais os benefícios de deixar a criança fazer sozinha, gente? Quando a gente permite a criança fazer sozinha, ela está vivendo muitas experiências, ela está vivenciando muitas coisas. Ela está sendo um pequeno cientista ali. E essas descobertas vão ajudar e muito para construir um cidadão mais confiante, né, que vai confiar mais nela, ou um cidadão mais seguro também, que sabe tomar as decisões, porque ela vai vivenciar, ela vai saber a hora que ela abre a torneira, a hora que ela fecha, o que acontece se deixar a torneira aberta por muito tempo, ela vai se molhar, ela não vai se molhar. Então, as conclusões que ela tira vai ajudar muito na formação dessa criança quando ela for um adulto. Então, a gente permitir isso daí só vem acrescentar muitos valores e muitas habilidades para essa criança no dia a dia, principalmente lá na frente, quando ela for um adulto. Tá? Casa bagunçada. Como que uma casa bagunçada afeta o desenvolvimento da criança? Olha, gente, vamos pensar no seguinte. Todos nós precisamos de uma rotina, né? A gente já tem a nossa rotina, a gente acorda, o que a gente faz? Vai no banheiro, escova os dentes, se troca, toma café. Você vai para o trabalho, como que é o almoço, como que é a tarde, como que é a noite, a gente precisa de uma rotina. E a casa bagunçada, a criança ela fica perdida, ela não sabe muito o que é a hora de fazer, o que. Ela olha para aquele monte de brinquedo espalhado, isso causa um caos na mente da criança, ela não sabe o que faz com aquilo, se ela guarda, se fica jogado mesmo, se aquilo é para brincar, se é para ficar daquela forma. Então, a casa organizada e a família toda mantendo essa ordem dá uma sensação para a criança de alívio, de segurança. Ela sabe onde estão todas as coisas, então ela sabe os brinquedos, o local onde eles estão, ela vai lá, pega, ela brinca, ela põe no lugar de novo. Os calçados dela, ela sabe onde eles vão estar. Ela brincou, ela chegou da rua, ela tira, ela sabe que lá é o lugarzinho. Às vezes a gente tem que incentivar, tem que mostrar para a criança. Mas a casa organizada facilita muito a independência da criança, ela se entender e ela saber como tudo funciona. E principalmente, colocar tudo em prática aquilo que a gente está querendo que ela entenda, que ela aprenda, tá? E se eu não preparar a casa para a criança poder fazer sozinha, o que acontece? Olha, quando a gente não prepara a casa para a criança poder participar, pode ser que vão acontecer de duas uma. Ou a criança não vai se interessar muito pelas coisas da casa, e se é uma criança que ela é mais pacífica, pode ser que ela vai querer ficar sempre na frente da televisão, nos equipamentos eletrônicos, não porque ela goste de ficar na frente da televisão, é porque não tem outra coisa mais interessante para ela fazer. Porque se você prepara o ambiente para a tua criança, e se você pergunta para ela, você prefere assistir televisão ou você quer fazer um bolo de chocolate com um brigadeiro e morango com a mamãe? Gente, a maioria das respostas vão ser que a criança vai querer participar, fazer um bolo e ir para a cozinha com você. Vai ser muito divertido para ela. Se for convidativo, se ela puder participar, tá? Se você perguntar para ela, vamos lá fora ajudar a mamãe a juntar os matinhos, molhar as plantinhas, com certeza ela vai correr. Estou falando de crianças pequenininhas, tá? Que estão nesses períodos sensíveis. A criança vai querer experimentar, ela vai querer vivenciar, ela vai querer ter uma nova experiência. Então, ou a criança, então, vai querer ficar na frente da televisão, ou a criança, ela vai ficar perturbada, irritada, estressada com a casa que não conversa com ela, que não é favorável para ela se desenvolver, aí é onde ela não dá sossego pra gente, né? Ela fica ali em volta, ela chora, ela quer uma coisa, ela quer outra coisa, a gente fala, não mexe, desce daí, não sobe, isso é perigoso, vai pra lá, que é isso que é o que cansa a gente. Então,
A casa preparada para a criança, ela é fundamental em todos os aspectos. Ela é importante para a criança, para ela poder se desenvolver, para ela poder interagir, para a gente poder ter uma tranquilidade maior, vendo que os filhos estão bem, estão seguros crescendo, seguros se desenvolvendo. Então, a casa preparada para a criança, ela é extremamente essencial, ela é muito importante. A gente tem que estar sempre atentas, vendo o que as crianças estão precisando nas fases do desenvolvimento dela, para a gente poder preparar a casa para ajudar nesse desenvolvimento dela. E aí, com certeza, o que a gente vai ganhar com isso? As birras vão diminuir, as crianças não vão ficar ali em cima exigindo muito da gente, a gente vai ter um tempinho mais tranquilo, vai ser muito mais gostoso e muito mais divertido. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima!